Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma atividade da Unidade Curricular Física para Meteorologia. Vamos apresentar aqui os principais fundamentos da gravitação universal de Isaac Newton, elaborada no século XVII, desenvolvida posteriormente no século XVIII e que tem grandes implicações práticas, como, por exemplo, o lançamento de satélites. A lei da gravitação universal de Newton nos dá sentido a esta palavra de Galileu, aonde o universo, para ser entendido, precisamos compreender a sua linguagem, e a sua linguagem está escrita na linguagem matemática. Fundamentalmente, a lei da gravitação universal nos diz que quaisquer duas massas sentem uma atração gravitacional mútua. As forças gravitacionais que duas partículas exercem entre si, elas possuem módulos iguais, portanto são um par, ação e reação, e independe do valor das massas dessas duas partículas. Quando temos um sistema de múltiplas massas, para aplicar a lei da gravitação universal, devemos usar o princípio da superposição. Observe no desenho à direita que, quando colocamos uma massa pontual no ponto P, ele será atraído pelas massas M, que são os dois pontos vermelhos que estão no desenho. Observe que a soma vetorial nos dá a força gravitacional total na massa pontual colocada no ponto P. A força gravitacional é uma interação à distância. Portanto, a lei da gravitação universal de Newton trabalha com a ideia de força à distância exercida de forma imediata. Para superar essa dificuldade de trabalhar força à distância, se adotou o conceito de campo gravitacional. O campo gravitacional, portanto, seria o espaço em torno de uma massa, sendo que, nesse espaço, uma vez colocada uma massa pontual, sobre ela será exercida uma força gravitacional. E essa força gravitacional é representada, portanto, por vetores. E, nesse caso, temos aqui uma representação simbólica no plano desse campo gravitacional. Mas observe que o campo gravitacional ele é um efeito tridimensional em torno da massa. Observe no desenho à esquerda que a menina, que está fora de escala em relação à Terra, possui duas esferas na mão direita e esquerda. Cada esfera dessa está submetida a uma atração gravitacional que a Terra exerce sobre elas. Essa linha que liga a bola da mão esquerda e da mão direita ao centro da Terra representa a linha de ação e interação entre esses corpos. Observe que eles têm um ângulo entre si, portanto esse ângulo tornaria o campo gravitacional na superfície da Terra não constante. Porém, dadas as dimensões humanas em relação ao raio da Terra, podemos considerar que o campo gravitacional no solo é praticamente uniforme para efeitos práticos. Temos aqui abaixo a expressão matemática do conteúdo que falamos anteriormente. A força gravitacional depende de forma diretamente proporcional às duas massas que estão interagindo e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Observe que nessa equação, o G é uma constante universal da gravitação e cumpre o papel de uma constante de proporcionalidade. A determinação dessa constante universal da gravitação se deu a partir de um experimento criativo chamado balança de torção. Observe que a atração entre a massa 1 e a massa 2 provoca uma torção na fibra e, a partir de um espelho e um feixe de laser, é possível dimensionar o ângulo dessa torção e a partir do ângulo de torção, com pequenas equações matemáticas, conseguimos determinar o valor de G. Esse experimento também está conhecido como o experimento que mediu a massa da Terra, porque uma vez tendo o valor de G, é possível determinarmos a massa da Terra. Observe à esquerda uma figura que representa a ação gravitacional exercida sobre corpos pela Terra. É importante ter a noção de que essa força gravitacional sempre será dirigida ao centro da Terra. Observe que o valor
da aceleração da gravidade na superfície da Terra é dada pela combinação da constante universal da gravitação, da massa da Terra e do raio ao quadrado da Terra. O valor de G, que é a aceleração gravitacional na Terra, depende da latitude, como vocês podem ver na tabela à esquerda, ou da altura em relação ao solo, como está na tabela do centro. E também, quando nos referimos a outros planetas, o valor de G também se altera. Observe a tabela da direita. Quando nos referimos ao peso de um corpo, estamos, na verdade, falando da força gravitacional que a Terra exerce sobre esse corpo. Nesse sentido, nós podemos calcular o peso desse corpo tendo duas informações: a massa do corpo e o valor da aceleração da gravidade naquela latitude ou naquela altitude próximo da Terra. Observe nesse gráfico à direita a variação do valor da aceleração da gravidade em função da distância que estamos do centro da Terra. Observe que na superfície da Terra nós temos um valor para G que representa esse ponto de cruzamento das linhas pontilhadas. À medida que subimos de altitude, o valor de G vai decaindo. Temos aqui um outro gráfico que ilustra o que falamos anteriormente. Você tem aqui, nesse gráfico, no eixo X, a distância relativa de um astronauta da superfície da Terra, e no eixo Y, o valor do seu peso. À medida que a aceleração da gravidade se altera, o peso também se altera, apesar da massa da astronauta permanecer constante. Não vamos aqui aprofundar o efeito de rotação da Terra sobre a medida do peso, que essa medida pode ser considerada a medida de um peso aparente. Porém, conforme a latitude que estamos, ou no Equador, ou numa latitude próxima ao Trópico de Câncer ou Capricórnio, ou próximo ao eixo da Terra, portanto nos polos, teremos situações diferentes em relação ao peso aparente, devido ao fato de efeitos da rotação da Terra. Temos aqui um sistema Terra-Lua. Vale também para esse sistema a lei da gravitação universal de Newton. Nesse sentido, podemos dizer que a Terra exerce uma ação gravitacional sobre a Lua e a Lua exerce uma ação gravitacional sobre a Terra, de mesmos valores e sentidos contrários. Portanto, temos o par ação-reação. Observe que essa ação gravitacional ela tem efeitos diferentes na Terra e na Lua, dadas as diferenças de massa entre as duas. Para expandir mais ainda a nossa consciência da universalidade da lei da gravitação, temos aqui outros sistemas onde a lei da gravitação de Newton pode ser usada, seja num sistema de estrelas duplas, seja num aglomerado globular, seja em nebulosas ou seja numa galáxia. Todos esses estão regidos pela lei da gravitação universal. Como já vimos antes, o valor do peso na superfície da Terra depende da latitude em que encontramos. Porém, mais do que da latitude, também temos outras influências relativas às densidades de massa em cada ponto na superfície da Terra. Portanto, temos uma ciência específica chamada gravimetria, que é o ato de fazer a medida do peso em cada ponto da Terra. Portanto, a gravimetria é, como ciência, uma área da geofísica, que é uma ciência mais ampla, e estuda as variações da aceleração da gravidade ponto a ponto sobre a superfície da Terra. O estudo da gravimetria tem aplicações importantes no monitoramento ambiental, na gestão de recursos minerais, também no monitoramento geofísico de magmas de vulcão, também relativo à calibração de precisão, principalmente para a determinação do quilograma no sistema internacional e também para a determinação da geóide da Terra. O instrumento usado para a medida do valor da aceleração da gravidade ponto a ponto na Terra é o gravímetro.
Temos aí do lado direito alguns exemplos de gravímetro e do lado esquerdo uma representação pictórica desse processo, simplificado, como se o gravímetro se resumisse a uma mola. Conforme a mudança do solo, nós vamos ter reações diferentes na mola. Apesar da superfície da Terra se aproximar de uma geóide, que é uma figura geométrica, quando fazemos uma descrição ponto a ponto da superfície da Terra relativa ao valor da aceleração da gravidade, temos um mapa parecido com esse apresentado na figura do lado direito inferior. Para entendermos as órbitas dos satélites, principalmente porque os satélites têm uma grande contribuição para os dados meteorológicos, precisamos retomar as leis de Kepler. Kepler anunciou as suas leis antes da lei da gravitação de Newton, e Newton se apoiou nas leis de Kepler para fazer a dedução da lei da gravitação universal. Portanto, as leis de Kepler também são deduzidas a partir da lei da gravitação universal. A primeira lei de Kepler nos diz que todos os planetas se movem em órbitas elípticas em torno do Sol, tendo o Sol em um dos focos dessa elipse. Toda elipse é caracterizada pela sua excentricidade. Nesse sentido, podemos falar que um círculo é um caso especial de uma elipse, onde a sua excentricidade é zero. Quanto maior a excentricidade, mais achatada é a elipse. Portanto, as órbitas dos planetas em torno do Sol dependem da sua excentricidade. Podemos observar pela excentricidade do planeta Vênus e Terra que é praticamente um círculo. A segunda lei de Kepler nos diz que os planetas varrem em tempos iguais áreas iguais. A terceira lei de Kepler nos relaciona o tempo que o planeta demora para percorrer uma órbita completa, chamado período, relacionado com a distância média desse planeta ao Sol, e é dado pela razão abaixo colocada, de tal forma que essa razão entre o quadrado do período e o cubo da distância é constante. As leis de Kepler valem tanto para a relação entre os planetas e o Sol, assim como entre os satélites naturais e os seus planetas, e os satélites artificiais e os seus planetas, assim como vale também para uma relação de estrelas duplas, como aqui está relacionado. Temos à esquerda uma figura clássica do livro do Newton, onde nos dá uma ideia do processo de lançamento de um corpo para entrar em órbita. Portanto, para que um corpo entre em órbita, nós precisamos vencer a velocidade de escape. Lembre-se que um corpo em órbita é um corpo que está permanentemente caindo em direção à Terra. Todas as órbitas são dadas por 6 parâmetros. Vocês têm aqui, do lado esquerdo, os parâmetros que determinam as órbitas. Portanto, as órbitas dos satélites meteorológicos também são dadas por esses parâmetros. Observe aqui no desenho à esquerda os diferentes tipos de órbita dos satélites que hoje circundam a Terra. Por último, apresento aqui um site onde você pode acompanhar as órbitas de todos os satélites principais que estão em torno da Terra. Esse site permite você, ao determinar a sua localização, latitude e longitude, você ter acesso às órbitas desses satélites em cima do nosso céu. Por fim, reveja com calma esse vídeo e também acesse o arquivo PDF dessa apresentação. Após essa revisão, vamos fazer então a lista de exercícios relativa à gravitação.